Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e eu sou o Lucas, bora lá? Fala galera, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa que foi convidada por intermédio de um grande amigo meu que participou inclusive de 2 podcasts atrás, né? O Zé Nilton, inclusive ele tá ali atrás nos bastidores aqui só na resenha, né? Só tomando uma aguinha, só tomando um cafezinho. Ele gosta de café com açúcar, é Nutella, né? E falando em café, quem tá patrocinando a gente agora é o Xerimbão. E hoje a gente tá aqui para mostrar o Mió, que é um dos cafés que eu mais gosto de tomar lá. E o Ramon, que é um grande amigo meu, disponibilizou também um desconto para quem for comprar café lá no Xerimbão, em frente ao Açaí, de 15% de desconto. Então, se você for lá comprar um cafezinho, fala que você veio pelo Lisboa Podcast, você vai garantir o seu desconto, beleza? E bora tomar café, café é bom demais. Então, hoje a gente tá aqui com um cara muito especial, que é um cara que eu já sigo ele nas redes sociais, já acompanho ele há um pouquinho, ele não me conhecia, mas já acompanho ele, acho legal o trabalho dele, e é o grande pastor Misael, pastor da Lagoinha aqui de Sinop. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tá no começo ainda, tá desenvolvendo as coisas, mas tá fluindo, né? Deus vai abençoando. Maravilha. Primeiramente, graças a todos. Sou novo aqui, meu primeiro podcast, olha só que maravilha. Primeiro de muitos. Prazer estar aqui, viu, Lucas? Pelo convite aí. É todo meu. Agradeço demais a oportunidade aí. Opa, quando a gente tiver um pouquinho mais de estrutura, vamos trazer mais um microfone, chamar mais uns caras e vamos fazer um bate-papo evangelístico aí, né? Tá ali meu assessor ali me orientando. O Zé Nilton. Bom Penso demais. E aí, me conta um pouquinho sobre você, pastor, sobre quem é o pastor Misael, sobre quem era o Misael e se tornou pastor. Fala um pouquinho dessa história, como é que foi esse lereado aí? Olha só, acho que eu não posso iniciar não falando da minha essência, né? Principalmente, né? Sou um cara muito simples, muito humilde, né? Daquilo que Deus tem feito, né? Na minha vida. E eu nunca imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Principalmente em Lagoinha. Eu lembro quando eu falava assim pra minha esposa, cara, tá vindo um zum aí que tá chegando em Lagoinha, em Sinop. Na hora que os caras chegar, meu Deus, mano. E Lagoinha, ela carrega um lema que Lagoinha, ela não se abre, ela nasce, né? Então ela tem nascido nessa cidade de uma forma muito especial. E eu nunca imaginava que eu ia ser pastor de Lagoinha. Então, assim, é algo que... Deus surpreende a gente. Não, é algo inexplicável. E tudo que a gente está vivendo hoje nessa cidade é algo, assim, que é inexplicável. Só Deus mesmo para fazer. Eu achei muito legal que um tempo atrás vocês fizeram um projeto nas escolas, né? De evangelização nas escolas, porque as escolas estavam ligadas a facções, essas coisas assim, estava atrapalhando muito, né? E eu achei muito legal o envolvimento de vocês entrando lá dentro das escolas, falando de Cristo, gente sendo transformada, eu achei muito legal, muito boa essa iniciativa. Né? Esse projeto é um projeto que a gente quer expandir mais, né? Através do OniVoice. Eu ouvi falar deles também. Uma turma lá de Sorriso, inclusive, é um cara que eu consigo trazer aqui para poder participar com você, o Thomas. Thomas e a Jéssica. Acho que eu ouvi falar já, o Thomas é um loirinho, né? O Thomas é o outro Thomas. Esse Thomas é o Thomas líder do Rocket, né? Tá. Esse Thomas é o Thomas lá de Sorriso. Bacana. Ele cuida também dos adolescentes, eles têm um trabalho muito forte. E inclusive foi eles que veio dar o treinamento aqui. Tá nascendo esse projeto para estar mais presente, sabe? Nas escolas, né? Tá presente mais nas escolas. Muito bacana. E aí, assim, como foi o processo para se tornar pastor? Cara, mudando completamente de assunto. Tá falando de evangelismo, agora falando de pastor. Eu me converti. Na verdade, assim, a minha família, por parte de pai, vem de um contexto pastoral. Só que eu perdi meu pai quando eu tinha 30 dias. Eu era recém-nascido. Meu pai veio a óbito na entrada de Matupá. Foi acidente. Acidente. Meu pai era odonto, aqueles clínicos geral, não tem? Que atendia no geralzão. E ele atendia Peixoto e Matupá. E meu pai trabalhava na parte de odonto, né? Ele era dentista, dentista clínico, que fazia de tudo. Sim. Só que meu pai também gostava muito de galo de briga. Meu pai tinha em média de 25 galos. Nossa. A minha mãe contava as histórias, né? E quando meu pai morreu, eu era recém-nascido, eu tinha 30 dias.
Então, a partir daquele momento, eu não tive vínculo com a família do meu pai, eu tive vínculo só com a família da minha mãe. E quem ganhou a minha família, por parte de mãe para Jesus, foi meu pai. Meu pai chama Joel, né? Falecido Joel. E meu pai falava assim pra minha avó. Falava assim, sogra, eu vou ser salvo pelo sangue. Amém. Nessa época ele estava afastado. E nessa época aí ele ganhou minha avó para Jesus. Glória. E aí minha avó se tornou uma grande mulher de oração, né? Se tornou uma grande mulher de oração. E minha avó sempre levou eu para a igreja. A gente cresceu ali na Assembleia de Deus, na cidade natal de Alta Floresta. Legal, ela conhece Alta Floresta? Ela sempre bastante pra lá. Quem não vai pra Alta Floresta tem como tirar uma foto sem estar naquele avião, né? O avião sendo da cidade lá, você tem que ir a Alta Floresta, tirar uma foto daquele avião e postar no seu Instagram, beleza? Então, assim, Alta Floresta foi onde que iniciou tudo, cara. Foi onde que iniciou tudo. E na época eu gostava de jogar muita bola. E meu sonho era ser jogador de futebol, né? Por causa da altura, né? Também eu acredito que, mesmo se tivesse a altura, hoje é difícil. Pedir perdão, sabia? Eu coloquei você numa cadeira que não realça muito, né? Gente, colocou aqui numa cadeira aqui só pelo sangue. Tô aqui tentando levantar aqui. Isso aí. E então, assim, minha avó ensinou o caminho. E quando eu recebi um convite, foi através do pastor Fabrício, que hoje é pastor da Batista Nacional de Alta Floresta. Inclusive ele até trabalha com marketing digital, Fabrício. Aí o Fabrício me levou, então, na Igreja Batista Nacional. E eu tinha 17 anos, na época foi onde que aí eu comecei a caminhar mais profundo mesmo, tomar, sabe, o posicionamento na fé. E nisso caiu a ficha, né, de quem era Cristo pra mim. Foi onde que eu entreguei minha vida a Jesus, assim, com convicção mesmo, né? Quando eu era adolescente eu ia lá na frente e tal, mas não tinha aquele zoado, né? Não tinha aquele entendimento. E aí então eu entendi o real propósito de Cristo na minha vida. Foi num momento que eu tava passando bem complicado na vida e falei, cara, eu vou seguir esse caminho. Daí foi onde que eu comecei a aceitei a Jesus. Eu nasci na Batista Nacional de Alta Floresta. O pastor Amarildo, né, que me batizou na época. E desde novo, cara, eu sempre daí comecei a ser fuçado. Aí, novinho, já comecei pro seminário. Era curioso, né? Curioso. Eu fazia o seminário, na época era o Esteban, cara, Seminário Teológico Batista Nacional do Mato Grosso, pela IBN de Alta Floresta. E ali fazendo seminário. E já era líder, daí virei líder de célula também. Gostava. Isso em que ano que era? Cara, isso aí em 2009, 2000 Então você é novo. Não sou velho não, cara. Sou assim, quando eu tinha 17 anos, eu já tava imaginando os anos 90, já alguma coisa assim, né? Nada, eu tenho 33, vou fazer 34. 5 anos de diferença. Aí comecei, cara, a servir a igreja, através dos ministérios, ajudei. Eu gostava muito de servir o Ministério de Jovens lá também, sabe? Ali com o pastor Gil, né? Foi o meu pastor de jovens em Alta Floresta. Ali eu tive a oportunidade de aprender muito, cara. Aprender muito mesmo. E aí nisso eu trabalhava no escritório de contabilidade, no CIR. Aí tinha um pastor, cara, que morava em Alta Floresta, o pastor Carlos Augusto. Quero até mandar um abraço pra ele, se ele ver esse podcast. Amém, velho, em nome de Jesus. Aí o pastor Carlos, ele falava assim, cara, você tem um perfil de Jocum, cara. Você tem um perfil de Jocum. Você tem esse perfil evangelista e tal. E aí ele começou a plantar essa semente. Falei, cara, Jocum. Daí eu fui pesquisar Jocum. Jovens com a missão. Tem um amigo meu que ele foi pro Jocum alguns anos atrás. Eu encontrei ele num posto de gasolina. E ele veio falar comigo. Ele falou assim, cara, me ajuda, por favor. Eu preciso sair das drogas. O que eu faço? Eu falei, cara, só tem uma coisa que você precisa fazer. Aí eu até fiz uma brincadeira com ele. Falei, cara, você precisa conhecer a Cristo, você precisa se dedicar ao relacionamento com Deus, você precisa meter a cara no pó. Tipo assim, falei meter a cara no pó porque o cara era amigo meu, bem íntimo assim, mas o cara tava usando drogas, né? Eu falei assim, cara, você precisa meter a cara no pó, mas tipo assim, na parte de se envolver em Cristo.
Cara, o cara foi pro Jocum, hoje ele é pastor de uma das igrejas do Mevan, lá no sul do Brasil. Uau, que legal, cara. E toda vez que a gente conversa, a gente lembra desse diálogo que a gente teve, ele fala assim, cara, muito obrigado por não ter desistido de mim. Jocum é uma agência missionária, cara, que hoje tem se tornado uma das maiores agências missionárias que tem influenciado, né, as nações. O Lauro Kuniga, que é o fundador do Jocum, ele tem falado da última onda, né, que Deus tem ministrado assim, e a gente tem visto isso aí nesses últimos tempos. Deus levantando jovens em todas as nações para fazer a diferença, né? Sim. Então, aí a minha jornada ministerial mesmo, assim, começa na Jocum. Legal. Tem um... Só pegar aqui rapidinho. Beleza. Quer mais uma água aí, Zé? Não, tranquilo. Zé nos bastidores. Ó. Essa palavra aqui eu carrego comigo porque é o seguinte. Em 2011, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade em Alto Floresta, no CIE. E nisso aí Deus queimando meu coração. Uns anos atrás. Né? Pra mim largar tudo e se jogar na vida ministerial, vamos dizer assim. E aí, eu comecei trabalhando de office boy, cara, na contabilidade. Daí eu fui promovido para arquivista, e o próximo passo eu ia trabalhar no departamento fiscal, que era um sonho de qualquer um ali, cara, dentro do escritório de contabilidade, eu gostava demais. Ali onde que eu tinha o meu patrão, que era o Reginaldo, né? E tinha uma equipe muito bacana com os meninos ali, que crescemos junto ali na infância. Então era um trabalho muito gostoso. Na época eu já tinha minha CNH, já tinha minha moto, eu já ganhava um bom salário, sabe? E servia na igreja também. E aí eu tive o apoio da igreja para ser enviado para ir para Jocum. E nisso eu mandei toda a documentação para a agência missionária e eu tava aguardando a resposta. E a resposta que foi em Lucas 9, versículo 62, que diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, essa foi a carta-resposta que eu tive de Jocum, que eu mandei para a base de Contagem. Minas Gerais. Eu mandei toda a documentação e eu fiquei orando, esperando a resposta deles. E a resposta deles foi Lucas 9,62. Aquele que coloca a mão no arado jamais olha para trás. Amém. Então daí foi onde que eu tava prestes para ser promovido. Eu cheguei no meu patrão, falei assim, eu vou sair no final do ano. E aí eu trabalhei aquele ano, aí eu saí e fui para Minas, BH, em Contagem, né? Cidade ali metropolitana. E aí eu servi Jocum ali, fiz a ETED, que é um curso de 6 meses. 3 meses o teórico e o meu foi 2 meses o prático. Então eu tive uma experiência transcultural, 2011, no Haiti e na República Dominicana. Muito legal. Nesse período assim que você estava fazendo o Jocum, assim, teve alguma experiência que te marcou? Foi assim, você teve mais certeza ainda de que você estava no caminho certo? Alguma experiência lá dentro, assim, do Jocum? Cara, sim. Lucas, eu confesso pra você, você andar por fé é surreal. É você pisar sem saber se vai ter o chão, né? O cachorro latindo aí. Aí, o que acontece? Quando a gente foi pro Haiti e República Dominicana, a gente tinha que ter uma palavra de Deus. E quando Deus me deu a palavra... mas antes desse episódio, posso contar algo pra vocês? Pode. Que algo foi muito forte, cara. Eu tava no meio do mato lá no meu momento devocional. Lá em Minas tem muito morro, assim. E eu gostava de subir nos morros atrás da base, assim. Ficava orando ali. E no último dia que a gente tava ali na cidade de Contagem ainda no Brasil pra pegar a viagem. Aí, Zé, a gente foi pro um shopping.
E na volta, cara, a gente tava nos 8. Que a nossa folga era no sábado, né? E aí eu sentei no primeiro banco, assim, do ônibus, assim. E aí, de repente, cara, veio um pastor. Até hoje eu nunca mais tive contato com esse pastor, foi algo surreal. Esse pastor veio lá do fundo do ônibus, marchando, falando línguas estranhas. Chegou e meteu a mão na minha cabeça assim, ó, e começou a liberar um manto, cara, um mistério. E o cara começou a revelar coisas que só eu e Deus sabia que tinha rolado no meu devocional. Naquele momento, tipo assim, Deus tá comigo, não, sim, cara, agora, eu sei disso. Aí eu fiquei despreocupado, falei, cara, e umas palavras que ele me chamou, que ele liberou sobre minha vida foi essa: Deus te chamou por profeta. Amém. E ele que estabeleceu nessa nação. É eu que te sustento. E aí os outros missionários também, tudo ali em testemunha, cara, foi muito massa, assim, sabe? Foi uma experiência. Às vezes a gente vê essas experiências, às vezes a gente fica meio incrédulo, mas quando acontece com a gente fala, cara, é real. Quando te revela algo que é só você e Deus, você não tem dúvida. É real. Então, assim, foi muito forte. E aí a gente teve essa experiência transcultural no Haiti, na República Dominicana, que foi um período, assim, muito... Então vocês hablas espanhol? Um pouquito. Bueno. Tá bom, prossiga. Então em português agora. Pelo jeito você fala mais do que eu, né? Um pouco. Fala um pouquinho de espanhol, inglês, algumas coisinhas em outros idiomas também. Glória a Deus. Vai aprender, né? Quando você vai pra fora, você tem que aprender alguma coisa. Agora, uma coisa que eu aprendi muito rápido lá no Haiti foi o manger. Comida, né? Em francês. Aí você tem que aprender rápido. Manger, acho que é italiano, né? Não, o manger ou é francês ou é crioulo. Acho que é do crioulo puxado pro italiano. Manger. O francês, não. Vai ser o francês. Sei lá como fala em francês. O manger vai ser francês. Estamos falando de idiomas aqui. Bora lá. Vamos lá falar em espanhol então, brincadeira. Vou falar em português. Voltando a falar das experiências lá. Algo que, assim... Fora essa que te marcou, assim, que você teve uma experiência sobrenatural com Cristo, assim, só você e Cristo, sabe? Cara, foi quando Deus me sarou no contexto de paternidade. Quando eu entendi mesmo que quem era Deus pra minha vida. Por quê? Mesmo eu sendo um jovem dentro da igreja, tendo experiências profundas, mas sempre quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio no coração. E isso aí era a paternidade que me assolava ainda, que eu não sabia, sabe? Um sentimento de orfandade dentro de mim. Mesmo tendo em missões, vivendo aquelas experiências maravilhosas, cuidado de Deus, sabe? Em relação ao chamado, vivendo tudo, né? Dentro de Jocum. E mesmo assim ainda eu não entendi o porquê, assim, ainda um vazio que carregava dentro de mim. E foi no momento de oração que Deus começou a ministrar no meu coração. Que Deus, ele tinha escolhido dentro do ventre da minha mãe. Amém. Né? E aí eu entendi que Deus, ele me guardou desde da minha gestação até onde eu estava naquele momento. E aí foi num período quando eu retornei pro Mato Grosso. Primeira vez eu conversei com a minha avó. E minha avó levou a ter a compreensão de algo. E depois eu tive que fazer o enfrentamento com a minha mãe, né? Foi a reconciliação com a minha mãe. E aí eu entendi que eu fui curado desse espírito de orfandade que ainda me assolava, né? Porque eu cresci órfão de pai. A minha avó que me criou, né? A minha mãe sempre esteve presente, mas quem me criou diretamente foi minha avó no período de... Você teve uma ligação mais forte com ela. E aí minha avó faleceu em 2017, se eu não estou enganado. Então, assim, um referencial de mulher que eu trago dela é aquela mulher sempre de oração. Aquela que você tinha falado que seu pai ganhou ela pra Jesus, tudo. E ela, quando ela tava partindo no hospital, ela falou assim: filho, continua fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, que é pregar o evangelho. Amém. Né? Então minha avó, ela sempre foi a minha referência. Aquela mulher que eu
Eu falo assim que a gente tinha muito medo, né? Eu era muito medroso, né? Então, assim, criado com vó, dormia no mesmo quarto, colchão no chão, né? Paga a luz, fechou, tá ali dando risada, né, cara? Então, assim... Inclusive, teve um dia, cara, que eu fui inventar de... Você sabe essa história, né? Teve um dia que eu fui inventar, cara, de dar uma desviada, sabe? Louco da cabeça, não sei o que eu fui inventar. E saí lá em Sorriso, cara. E fui inventar, tipo, cara, eu vou meter o louco aqui nesse trem aqui, quero nem saber mais disso aqui, não. Quer saber mais nem... Aí, cara, eu sentei na mesa com um amigo, comecei a beber também ali e tal. Cara, e a gente foi pra um bar, cara. E aí nesse bar lá entrou num assunto, cara, de religião. Do nada a mulher olhou pra mim e falou assim: o diabo persegue aqueles que são batizados. Eu falei, nossa. Na hora eu falei, cara, vai acontecer alguma tragédia aqui, quer ver? Aí o meu amigo, não, cara, deixa eu levar a moto. Eu falei, não, deixa eu levar, cara, tô melhor que você e tal. Na volta, a gente caiu no meio do nada, cara. A moto foi caindo assim, foi ralando a minha perna assim, ó. E a gente tinha acabado de jogar uma final de salão. Aí eu cheguei em casa, era 2h30 da manhã. Quando eu cheguei em casa, quem tava lá no portão? Minha avó. Deus tinha falado com ela, cara. E ela passou a noite em claro, orando por mim. Daí na hora que eu deitei, ela falou assim, você caiu de moto, né? Eu falei, não, vó, fui dar um carrinho ali, ralou na quadra. Pra quem joga, né? Pra quem gosta de jogar salão, eu fui dar um carrinho ali, dar um bloqueio, ralou na quadra. Ela falou assim, daí no outro dia ela acordou, você tá mentindo. Você caiu, Deus me mostrou. Depois dali nunca mais eu quis se afastar de Deus. Então assim, foi uma experiência que ela me marcou demais. Só que, Lucas, uma coisa que ela sempre me marcou, ela era aquela mulher, cara, que ajoelhava na cama e demorava horas e horas orando. A minha avó teve 10 vida com Cristo, ela teve 10 filhos. Primeiro ela começava pelos filhos, do mais velho ao caçula. Aí depois ia pros netos, pelas noras. Aí ia, aí não parava. Aí orava, falava em mistério, orava, falava em mistério. Então eu sempre cresci presenciando isso, sabe? Então assim, a gente vê que hoje o que sustenta uma pessoa na caminhada é a oração. E eu tenho ela como, assim, hoje a mulher que ganhou pra Jesus, na verdade, né? Aquela que perseverou na tua vida. Perseverou, né? Na minha vida. Seu exemplo, né? Isso aí. Bom demais, tá olhando o que o Zé tava mandando aí. É isso aí, agora falando da Lagoinha. Como é que foi, assim, qual que é a missão da Lagoinha? Como é que cara, tá essa vivência? Lagoinha, ela nasce de uma forma muito bonita aqui nessa cidade, né? Ela nasceu através de um pequeno grupo, um período pandêmico, tudo fechado. Tudo ao contrário. Tudo ao Deus contrário. fala, não, é aqui, o caminho é aqui. 12 pessoas, né, online, cara. Que legal. Online. O nosso primeiro GC, ele vai assistir aí o pastor Wellington, de Betim. Na época ela era meu Grande BH também. meu sub-regional, com o pastor Wellington. E nesse primeiro GC, Zé, ele só falou assim, quebram tudo. Que estrutura por trás vocês têm. Pode entrar rasgando, que nós vai costurando por trás. Então a gente falou, cara, é isso. A gente começou online e a gente teve 2 reuniões online. Aí na terceira reunião já tinha liberado para se reunir, né? Daquela forma, no espaçamento e tudo mais. A gente começou a se reunir nas casas, né? Começou a se reunir nas casas. Aí começou a crescer. Aí os irmãos começaram, pastor, eu acho que já tem condições de a gente fazer culto, né? Fazer culto. Uhum. E aí nós fomos atrás de um espaço. Aquele que era na Tarumãs antigamente, né? Não, ali é um mistério. Aí a gente conseguiu os primeiros cultos lá no Sindicato Rural. Olha só. A gente alugava por final de semana. Então a gente levava toda a estrutura, chegava lá, montava a estrutura. Depois desmontava tudo. Acabava o culto, depois desmontava a estrutura. Então era aquela correria. Então a gente traçou a estratégia. A gente fazia os cultos no final de semana no sindicato e no meio de semana a gente fazia o GC. Aí foi crescendo. E aí a gente começou a ver que existia a necessidade de um prédio pra gente ter a vida da igreja. Lagoinha não se abre
Lagoinha ela nasce. Aí Deus abençoou que a gente conseguiu um prédio na Avenida Tarumãs, lá no centro de evento Tarumãs. E ali a gente começou os nossos cultos. Agora o que eu falar aqui pra você é loucura. Teve 2 pessoas que esteve na igreja e elas falou assim pra mim: 1 ano você sai desse prédio, que não vai caber mais gente neste lugar. Amém. E a gente entrou em agosto do ano passado. E 2022, em agosto, a gente já tava no novo espaço, que hoje é lá na Pitangueiras 832. Deu gente, um ano certinho. Se vocês duvidam do agir de Deus, é tanto exemplo que aqui não precisa falar mais nada pra vocês, né, gente? Agora, Lucas, eu vou falar um negócio pra você. Cara, o nosso pastor, o pastor Márcio, ele acredita demais naquelas pessoas que são improváveis. Então, que hoje está falando com o improvável, cara. As marcas que eu carrego, mesmo sendo um pastor novo, são marcas que talvez daria tudo pra mim ter parado no caminho, não saber mais, não querer mais saber de Cristo. Mas você fez o contrário, né? Você usou tudo isso como um trampolim pra você crescer mais. Justamente. Então aqui hoje eu sou um improvável, cara. Eu sou um improvável que Deus tem dado graça, né? Tem dado graça. E hoje Lagoinha tem se tornado o que é favor e graça de Deus. Favor e graça de Deus. Amém. Então eu falo assim para as pessoas que a gente está vivendo um tempo onde Deus está usando os improváveis. Amém. Aquelas pessoas que hoje não estão mais nas plataformas digitais, que hoje elas estão no anonimato. E Deus tem realizado grandes coisas. É igual a construção de um prédio, né? Até que você começa a notar que ele está sendo levantado para cima, você não percebeu o que aconteceu para baixo, né? A fundação. Essas pessoas estão sendo preparadas, né? Elas estão tendo um tempo de anonimato, elas e Deus, e elas estão crescendo ali. Para quando elas crescerem, não vão ver elas, vão ver Cristo nelas. E Lucas, eu vejo assim, ó. As pessoas só precisam de uma oportunidade. Sim. De uma oportunidade. Muitas pessoas talentosas, pessoas com potencial, pessoas com chamado. E ela só precisa de uma oportunidade. E graças a Deus eu tive pessoas que acreditou em mim, ainda acreditam em mim. Amém. No meu chamado, que me potencializa, que acredita em mim, naquilo que Deus pode fazer. Então é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu vou dar um exemplo, não porque tá aqui, mas eu vejo o Zé, eu falo pro Zé, Zé, você tem condições de chegar onde você nem imagina, só se dispor e deixar Deus te usar, né? Então eu vejo dessa forma. Amém. Agora falando em oportunidade, vou te dar uma oportunidade. Te dou 3 minutinhos para você deixar uma mensagem para quem tá te assistindo, para quem tá te ouvindo até no Spotify também, porque a gente também tá no Spotify, né? Isso é legal, né? Uau, que legal. Tá crescendo. Então, olhando para aquela câmera ali, que é um celular na verdade, né? Que o estúdio tá aos poucos, né? Deixa uma mensagem, uns 3 minutinhos para quem tá te ouvindo, uma mensagem tipo assim: tenha um encontro com Cristo, você vai ter sua vida mudada, você vai vivenciar coisas diferentes. Do seu jeito, da sua palavra, das suas palavras, faça bom uso desse tempo. Glória a Deus. Evangelize. A mensagem que eu quero deixar é: Deus, ele tá disponível, só basta a gente acessar. A nossa história, a gente só encerra se a gente colocar um ponto final nela. Mas a gente, se a gente dá oportunidade para Deus escrever uma nova história, Ele vai fazer uma nova história, uma história linda. Foi assim na minha vida. Eu tenho percebido que a juventude brasileira, ela tem sofrido muito principalmente com percas paterna, materna, e onde o espírito de orfandade tem assolado muito. Hoje, no contexto social, a gente tem visto o quadro, né, do indivíduo em si, principalmente da juventude, como que tem se perdido. Então eu quero deixar aqui uma palavra, principalmente para a juventude brasileira, que em Deus, em Cristo, há sim a oportunidade de transformar a nossa nação para uma nação melhor. O que fala a vocês é um improvável. Aonde
nasceu, se criou de uma origem onde tinha tudo para dar errado. Mas Deus, ele escolhe pessoas e faz dar certo. Mas basta a gente querer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está disponível. Só basta a gente acessar ele, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aproveitando fazer um merchanzinho aqui, gente, está em desenvolvimento já a continuação do livro ID, que a continuação vai ser Depois de Ter Ido, vai ser o nome do livro, né? Vai ser algumas experiências que eu vivi depois de que eu fui, depois que eu entendi o meu chamado, o meu propósito. E adquiram também esse livro, que esse livro tá uma bênção, conta muitas experiências minhas também e do que Deus tem feito na minha vida. Quem acompanhou a minha vida esse último ano sabe que Deus me curou do câncer e é isso aí, tô bola pra cima, bola pra frente, evangelizando até em São Paulo, em outros lugares, e esse é o foco. Glória a Deus. Bom demais. Pastorzão, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu fico muito feliz por ter aceitado esse convite, fico muito feliz pelo Zé ter sido o intermediador disso aí tudo, né? Mas principalmente por Cristo ter abençoado esse momento, preparado tudo antes da gente perceber, antes da gente querer fazer alguma coisa, né? Legal. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui com a gente. E pessoal, vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo, do Zé também. Pra vocês seguirem, acompanhar eles aí. Acompanhar eles aí, acompanhar o que Deus tem feito através da vida deles. Beleza, pastorzão? Obrigado, tá? Lucas, eu que agradeço. Obrigado você, viu, pela oportunidade. Opa. Foi o primeiro, então, a experiência nova pra mim. Muitos. Obrigadão. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês e a gente já vai. Tchau, Falou! tchau.